Oi, people! Eu sou a Priscila Maria e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Sex and the City é minha série conforto. Eu vejo que a nova geração detesta e problematiza demais Sex and the City. É uma série que acabou envelhecendo mal, mas eu vejo que ela tem pontos, características muito boas que se falava naquela época e a gente achava que era algo extremo. Também dá pra ver um certo punitivismo em alguns personagens e algumas características. Também dá pra ver a nossa reprodução hoje em dia, por mais que seja dos anos 90, dos anos 2000, a gente continua fazendo a mesma coisa. Não vou falar de tretas de bastidores, a gente pode falar disso em outro vídeo. Agora eu vim analisar as personagens e como elas se conectam nas características femininas que a gente acaba reproduzindo cotidianamente, apesar da gente estar em outra geração. A Carrie, ela romantiza a própria vida e o próprio padrão, tanto que ela quase vai parar na rua, mesmo tendo um closet cheio de sapatos que valem uma fortuna. Eu realmente queria ser mais parecida com a Carrie, eu queria ser mais egoísta e mais sem noção. Ela acredita que merece as coisas, ela acredita que ela tem direito sobre as outras coisas e ela tem uma grande expectativa sobre as outras pessoas. E isso acaba deixando que ela coloque o controle da própria vida na mão dos outros. E quando as outras pessoas decepcionam e não dão o que ela quer, ela acaba ficando frustrada, briguenta, birrenta como uma criança, porque ela não tem maturidade emocional. Eu já tô por aqui de vítima. A gente pode ver isso, inclusive, no episódio que ela quase perde o apartamento e ela fica muito frustrada quando a Charlotte não oferece pra ela o dinheiro pra ela comprar o apartamento. E depois ela joga na cara que ela não tem culpa se a Carrie não cuida direito da vida financeira e ela tá super certa. Ao mesmo tempo, eu fico pensando nas expectativas que a gente coloca em cima dos nossos amigos, das nossas amigas, a questão da cumplicidade, a questão da espera, de só oferecer. Eu entendo o emocional da Carrie, eu entendo a racionalidade da Charlotte. Já no primeiro episódio, ela dá de cara com o Big. Quando acontece aquela cena, eu sempre penso, lá vai a catástrofe. Foi aí que tudo começou e o nosso motivo de raiva, de ódio profundo. O Big é uma relação humilhante, onde ela faz tudo pra querer estar ali, encaixada, só que ela não é a mulher que ele vem encaixando no tipo de vida que ele quer. Tanto que a Natasha aparece, ela caga para as outras mulheres, né? A Carrie, ela só se importa realmente com as amigas, tanto que ela tem falas muito problemáticas em relação às outras mulheres. Alô, feminismo não existe para ela. E eu vejo que não só o Big, como o Aidan, que todo mundo ama, acho super machista, problemático, já começa querendo mudar quem ela é. E a gente não pode esquecer do quão violento ele fica quando ela dá o passo errado, que é da traição. Não tô dizendo que é legal trair ou que você não pode cumprir os combinados, mas é muito importante a gente prestar atenção quando a gente desagrada a pessoa que tá com a gente, como ela reage a isso. O fato dela ter traído deu uma abertura para ele mostrar o quão violento ele era, o quão agressivo ele era nas falas, na punição e até no tapão que ele dá nas costas dela quando vai colar o adesivo de nicotina. Calma. Deixa eu processar. Se você não lembra, então lembre agora, eu vou refrescar sua memória, vai lá no episódio ver. Sim, o Aidan dá um tapa nas costas da Carrie. Tem o Burg que nos alerta a gente tomar muito cuidado quando a gente se envolve com uma pessoa da área, porque ele era escritor, então existia uma competitividade ali velada, mas que fica muito exposta, porque homens expõem muito quando eles estão insatisfeitos e eles nos punem, né, de uma forma muito concreta e muito forte, muito intensa. O Burg estava num declínio e a Carrie estava num momento de ascensão como escritora e ele não soube lidar com o sucesso dela comparando com o fracasso dele. Tanto não soube lidar que ele não consegue nem terminar com ela, ele deixa um post-it dizendo que não consegue mais. E ela ainda tenta naquele relacionamento fazer dar certo, então ela tenta se apequenar pra caber, ela tenta se colocar dando elogios, mentindo. E quantas vezes a gente não mente pra um cara que não é tão legal assim, pra ele se sentir bem do nosso lado e a gente conseguir não ficar sozinha. E isso aqui é uma autocrítica também, tá? Porque eu já me meti em furada, já menti, já fui pra relacionamentos que não eram tão legais assim, só pra caber. Só pra não ficar sozinha, ou pra fazer o cara se sentir bem, ou pra fazer o cara ver que valia a pena ficar do meu lado. Daria tudo pra ter um pedreiro agora em cima da minha cama.
E a gente precisa prestar muita atenção quando a gente está se anulando por outra pessoa. A gente precisa prestar muita atenção quando a gente tenta fazer que nem o sapatinho da Cinderela, cortar os dedos para enfiar ali. Então a gente está se amputando de alguma forma. O Baryshnikov, que eu não lembro o nome do personagem, mas o Baryshnikov é um bailarino super famoso, né? Que todo mundo conhece. Ele aponta coisas muito importantes e a falta que a Carrie tem e como que ela se encaixa e tenta caber nesses relacionamentos, nessa figura masculina, e expõe claramente a falta que ela tem de uma figura paterna. Ele é um cara mais velho, ele é um cara que não tem a menor responsabilidade emocional e muita gente coloca isso no fardo de ser artista, mas ser artista é uma profissão como qualquer outra. A diferença da criatividade, a diferença do lúdico, de você lidar com emoções, não te dá licença para você não ter responsabilidade emocional com a pessoa que você tá. Ele aponta para ela coisas que ela já tinha pensado e já tinha sido muito bem resolvida em relação a ela mesma com a maternidade, mas a partir do momento que ele fala que não vai ser pai, ela começa a questionar ela mesma. E isso também faz eu pensar que ela só quer coisas que as pessoas negam para ela, né? Então você não pode desejar aquilo que você não pode ter. O Big, ele fica muito tempo na vida dela porque ele se nega a estar com ela e ele só aparece sempre que ela tá se relacionando com alguém. Então toda vez que ele se nega, ela fica nessa saga de conseguir. E isso é uma imaturidade emocional, isso é uma criança querendo desenvolver artimanhas e querendo aquilo que ela não pode ter, que ainda disse não. E é lógico que ela não devia estar com o Baryshnikov porque ela apanha dele. Gente, 2 tapões nessa série que essa mulher leva, né? Meu Deus! Jesus! Tudo bem que foi sem querer, porque ele tenta se soltar, mas ainda assim é uma violência, né? Quando ele empurra ela, quando ele sacode, fala com ela. Eu acho todos os relacionamentos muito violentos e a gente precisa prestar muita atenção, porque eu vejo que a gente julga muito a Carrie e eu acho que é porque a gente se vê muito nas decisões dela. Não tô falando em relação às amizades, mas eu acho que em relação aos relacionamentos, aos encontros, de como a gente tenta caber, de como a gente tenta fazer dar certo, a gente aponta e julga ela porque a gente faz muita coisa que ela faz, né? Ela expõe aí o feminino querendo se relacionar dentro de um mundo machista, sexista, que nos impõe as regras para um relacionamento. Já a Miranda, que pra mim é a amiga mais legal de todas, coloca muito em evidência que se você não é casada e não tem filhos, você não tem sucesso. Não adianta você ser uma advogada super competente, ser sócia do escritório, ganhar todas as causas, ser independente, porque até para conseguir comprar um apartamento, foi lá solicitado para ela um responsável, perguntou com quem ela ia morar, quem era o marido, se era um pai que ia assinar por ela. Então mostra muito como a nossa estrutura ainda está muito enraizada a o lugar que a mulher deve ocupar, que para mim é o lugar que ela quiser, né? A gente quer se sentir bem, fazer as nossas escolhas, mas até quando a gente tá bem, fazendo as nossas escolhas, feliz e contente, o mundo à volta fica sussurrando coisas que a gente deve fazer, e aí a gente acha que sente falta de alguma coisa, sendo que a gente é completa. Ela atinge um patamar de carreira e independência que cai por terra quando ela conhece o Steve, o menino Steve. Sua besta! Desgraçado! Inferno! Inferno! Que é super irresponsável, que não tem planejamento de vida, que tenta puxar ela para o lugar que ele tá, ao invés de ascender com ela. Tanto que ela resolve, ela se coloca para ajudar ele a conseguir sair lá do apartamento do muquifo que ele tá, abrir o bar, estudar. Ela leva ele para casa e começa a maternar. E ainda engravida desse cara. E aí é quando eu falo, gente, presta muita atenção com quem vocês se envolvem, porque filho é para sempre. Eu não quero culpabilizar mulheres, mas o cara é irresponsável. Ela engravida dele. Ela se envolve com aquele médico maravilhoso e ela acaba abrindo mão daquele relacionamento maduro, cheio de tesão, gostosíssimo. Do mesmo patamar de vida que ela, pra estar com um cara que mexe com a insegurança dela, né? Que mexe com o estilo de vida que ela ditou e que ela conseguiu alcançar. Ela traz uma discussão sobre a gravidez muito importante, sobre a autonomia do corpo da mulher, sobre as decisões que a gente precisa ter sobre o nosso corpo, sobre a questão de gerar, sobre seguir ou não a gravidez. Ela expõe também como outras mulheres reagem em relação a uma mulher grávida, a amizade,
sexualidade, aos pensamentos, aos comportamentos, como você inclui, como você exclui uma mãe. A discussão da Miranda, assim, é a mais completa. Ela é a personagem que eu mais gosto, que eu gostaria de ser, que eu me inspiro pra ser, mas que eu acho que eu não consigo, porque talvez ela seja tão diferente de mim que essa busca esteja aí dentro de algo que eu não sou. E eu acho que ela merecia muito mais que o Steve, mas quem nunca errou, né? Até a Samantha já se apaixonou e já agiu errado, saindo completamente do que ela é e do que ela acredita, do que ela gosta. A Samantha, ela é a mais velha, a mais moderna, a mais pra frente, e eu acho que isso tem relação com a idade. Quanto mais velha a gente fica, mais à vontade a gente fica com quem a gente é, se a gente pratica o autoconhecimento. É claro que isso tem a ver com autoestima, poder aquisitivo, como você se bancar e ser independente. Isso não anula o fato das suas inseguranças estarem presentes e de toda uma sociedade acabar sussurrando coisas que você deve ou não fazer. E a Samantha, ela é muito evidente nisso, né? Ela evidencia e coloca isso pra gente. O quanto que ser independente, moderna, gostar de si mesma incomoda. A questão da sexualidade, do sexo, de como ela lida. Tem um episódio que ela fala que ela perdeu a virgindade com uma certa idade que é muito nova, que a gente precisa pensar também em relação a isso, né? O desabrochar. Ela fala isso de uma forma muito normalizada e muito bem estabelecida pra ela, mas que a gente precisa prestar atenção que não é assim que as coisas funcionam. Ela também acaba se envolvendo, se apaixonando e agindo de forma que ela não quer agir como uma pessoa desconfiada, como uma mulher insegura, correndo atrás porque o cara coloca ela nesse lugar de ciumenta, de desconfiada, porque ele leva esse tipo de vida e porque ele mostra pra ela como é desde o início. Ela não age como um homem, tem gente que fala, né, na série mesmo fala que a Samantha age como um homem, mas não, ela age como uma mulher. Homens não agem daquele jeito que a Samantha age, porque ela é muito honesta em relação às palavras, à comunicação e à responsabilidade afetiva, responsabilidade sexual, responsabilidade de relacionamentos. A Samantha, ela é muito honesta, inclusive com as vulnerabilidades dela, porque quando ela termina com o Richard, ela fala: eu tô me perdendo de quem eu sou e eu não tô gostando disso que eu tô me transformando. E ela vai embora porque aquele relacionamento que ela gosta tanto faz mais mal do que bem. E ela consegue pesar bem a balança. Eu acho que isso vem com a idade, com a maturidade, você se enxergar. E o relacionamento dela com o Smith, eu acho que é porque ele é de uma geração que já alcançou aquilo que a Samantha já sabia numa geração que não aceitava ela. Então, um encontro muito feliz, de amor, de cumplicidade. Câncer de mama mostra também como médicos homens tratam assuntos da saúde da mulher, né? E aí a gente tem que falar também sobre saúde pública, de como a gente fala de saúde feminina, e aí a gente também abre uma discussão para mulheres cis e mulheres trans, como que esses médicos estão estudando a questão da sensibilidade de falar com outra mulher sobre determinadas coisas. Esse médico que acaba atendendo a Samantha fala de uma forma muito punitivista, né? Que ela tem câncer de mama pelo estilo de vida dela, que ela não é mãe, e a gente precisa prestar muita atenção de como a gente fala com a pessoa e acaba dando um diagnóstico falando que sim, a sua causa de você ter isso é por causa disso. A Charlotte, ela tem um objetivo claro desde o início da série. Ela quer um estilo de vida, ela quer uma meta de vida e é aquilo que ela corre atrás e ela não abre mão disso. Mas para conseguir determinadas coisas e para conseguir essa vida que ela quer, ela abre mão dela mesma. Eu gosto muito dela, eu acho ela super interessante, super engraçada. É uma personagem que vai se descobrindo, né, durante a série, mas que você vê que ela segue uma linha de quem ela é. O casamento dela com o Trey, coitada, eu acho que ela tá super perdida, mas ele tá perdido também, e ela tenta fazer dar certo, mas dá tudo errado. Então a gente pensa também sobre o que é a casca, né? Porque você olha de fora, parece que ela tem um relacionamento que ela sempre quis, mas a convivência do dia a dia, a convivência entre o casal é completamente diferente do que se expõe na capa de revista, na coluna social. E ela traz essa discussão da gente entender o que a gente quer construir, o que os outros pensam do que a gente é, e se isso vale a pena. Tanto que acaba ruindo, acaba não sendo sustentado e ela acaba terminando num relacionamento que ela merece, que é o Harry e a Lily, que ela consegue no final. Eu acho um desenvolvimento bonito, eu acho um foco necessário e eu acho que ela expõe pra Carrie tudo que a Carrie gostaria de ser e não é, e a Charlotte acaba sendo. Tudo que a Carrie gostaria de conseguir, a Charlotte acaba conseguindo, e ela expõe também as coisas que a Carrie faz de errado e que ela precisa pensar e que ela sabe que tá errado, mas ela é egoísta
protagonista não abre mão disso. Como a vida financeira, né, que ela acaba sendo completamente despreocupada, quando das 4 ali ela deveria ser a mais preocupada, já que ela não acompanha o estilo de vida das outras 3 amigas financeiramente, porque a conta dela sempre tá zerada. E também quando ela vira um amante do Big e ela esquece completamente que existe outra mulher ali, que é a Natasha. E a Charlotte, ela se sente invadida e muito agredida porque ela vai casar e ela pensa, se fosse comigo, você tá sendo um amante. E a Carrie fala, eu não sou amante, mas se você não é casada com um cara e você tá com um cara que é casado com outra mulher, você é o quê? Você é amante, né? Será que eu esqueci de algum homem? Eu não sei. Será que eu esqueci de alguém? Sim. Deixa aqui nos comentários o que você acha de Sex and the City, o que você acha de todas essas personagens, quais são as características, seu episódio preferido. Eu tô adorando o spin-off, eu acho que o spin-off, ele vem tentando corrigir algumas coisas, né, mas tem que tomar muito cuidado para essa correção também não minar algumas características importantes de algumas personagens, né. Ele acompanha a idade e o que a gente vai fazendo de acordo com o momento de vida que a gente tá. Eu adoro a introdução das novas personagens, eu adoro os dilemas, os conflitos e as roupas e o cenário. Pra mim é tudo muito bonito, pra mim é tudo muito honesto. Muitas mulheres ainda são assim e a gente se enxerga nas decisões delas, a gente se julga nas decisões delas. Compartilha esse vídeo pra mais gente assistir essa série, assistir o spin-off, conversar aqui. Me segue lá nas redes sociais, porque eu também tô contando muitas coisas sobre o que eu vou assistindo, sobre o que eu vou refletindo. Até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau.